Não é novidade para ninguém que existem pessoas terríveis por aí, e essa série criminal está aqui para provar isso. Quando falamos sobre crimes, nossas mentes logo imaginam um malfeitor adulto. Entretanto, alguns dos crimes mais violentos e abomináveis de que se tem notícia foram praticados por crianças ou adolescentes com menos de 14 anos. Pensando nisso, o vídeo dessa semana apresenta uma lista com as crianças assassinas mais perigosas do mundo. Meu nome é Viviane Cipriano e sejam muito bem-vindos ao canal Luz Acesa. Número 1. Mary Bell. Em 1968, Mary Bell tinha apenas 10 anos. Mas isso não a impediu de estrangular Martin Brown, de 4 anos, e deixar seu corpo em uma casa abandonada. A perícia não encontrou marcas características de estrangulamento no garoto, porque as mãos de Mary eram muito pequenas, então a sua morte foi considerada acidental. Provavelmente, Mary Bell teria escapado impune se não tivesse assassinado 3 meses depois Brian Hall, de apenas 3 anos. E com ele, a garota foi especialmente cruel. Mary o levou até uma fábrica e, após estrangular conforme tinha feito anteriormente, ela mutilou o corpo com uma tesoura quebrada, chegando até a desenhar um M na barriga da criança. Quando finalmente foi pega pelo assassinato dessa segunda vítima, Mary Bell acabou confessando também o assassinato da primeira. Ela passou um tempo na cadeia respondendo pelos 2 crimes, mas foi solta em 1980 e desde então não se há mais notícias dela. Número 2. Joshua Phillips. Era para ser só uma faxina normal, mas acabou com a condenação de um rapaz de 14 anos chamado Joshua Phillips. Sua mãe foi limpar o seu quarto em uma manhã após ele ter ido para a escola e verificou uma mancha bem escura debaixo da cama. Pensando se tratar de um vazamento de cano, ela se agachou e colocou a mão ali, mas o que ela sentiu foi uma coisa muito gelada. Com a ajuda de uma lanterna, ela viu o corpo de Maddie Clifton, uma vizinha de 8 anos de idade que havia desaparecido há 7 dias. Ninguém conseguia acreditar que Joshua Phillips havia matado a garota. Ele tinha até participado das buscas. De acordo com a perícia, ele a atingiu com um taco de beisebol e depois a estrangulou com um fio de telefone, ali no seu quarto mesmo, e em seguida a esfaqueou 11 vezes. Em sua defesa, ele disse que o golpe com o taco foi acidental, que ela começou a gritar e que ele não viu outra saída. O júri, entretanto, não se convenceu da sua história e Joshua foi condenado por homicídio em 1º grau com prisão perpétua. Só não foi classificado para pena de morte por ter menos de 16 anos na época dos fatos. Número 3. Armajed Sada. Sada tinha apenas 8 anos de idade quando matou as suas 3 vítimas, todas bebês com poucos meses de idade. O curioso é que a família tentou abafar as 2 primeiras mortes, a da irmã e a de uma prima do garoto, mas não conseguiram esconder quando ele matou o bebê de uma vizinha de apenas 6 meses. Sada confessou os crimes, descreveu todos eles e mostrou aos policiais onde estavam os corpos. O garoto foi detido, mas as leis indianas não permitem que uma criança seja condenada à morte ou encaminhada para um presídio comum. Então, ele ficará em um lar para crianças até completar 20 anos. Número 4. Graham Young. A história de Graham é digna de filme. Logo cedo, ele começou a se interessar por química, especialmente por alguns tipos de venenos e seus efeitos. O garoto também gostava muito de assassinos famosos e aos 14 anos começou a fazer experiências com os venenos. O menino já possuía grandes conhecimentos de química, como se tivesse concluído uma faculdade. Ele comprava as substâncias dizendo que eram para trabalhos de escola e com elas fez suas primeiras vítimas, familiares e amigos. Primeiro foi o pai de Graham, que logo começou a ficar doente. Depois, a mesma doença atingiu a mãe e a irmã do garoto. Todos eles sofriam de vômitos, diarreia e dores de estômago. Em 1962, a madrasta de Graham morreu envenenada.
O seu professor logo ficou desconfiado porque ele sempre sugeria alguns experimentos químicos perigosos para serem realizados em sala de aula. Decidiu então verificar a carteira do aluno e lá estavam desenhados vários homens mortos e algumas experiências químicas bem perigosas. Decidiu então ligar para a polícia e Graham foi encaminhado para um hospital de segurança máxima. E lá ele conseguiu envenenar membros da equipe do hospital e outros internos. Ele foi liberado aos 23 anos e foi morar com a irmã. Entretanto, não estava completamente recuperado. Continuou a envenenar pessoas, principalmente colegas de trabalho. Foi parar na prisão e acabou morrendo por lá em 1990. Número 5. Brenda Spencer. Brenda vivia uma vida aparentemente feliz e tinha 14 anos quando ganhou um rifle de presente de Natal. Um ano depois, em janeiro de 1979, a jovem foi armada para a escola, onde abriu fogo contra seus colegas, ferindo 8 crianças e matando 2 professores que tentavam impedi-la. E a resposta que ela deu às autoridades quando perguntada o motivo de tudo aquilo virou com o tempo uma frase clássica e sinistra. Abre aspas, não gosto de segundas-feiras, fecha aspas. Número 6. George Stinney. Em 16 de junho de 1944, os Estados Unidos bateram um triste recorde no caso George Stinney. Ele tinha 14 anos e foi a pessoa mais jovem a ser legalmente executada durante o século XX. George foi condenado pelo assassinato de 2 meninas, de 8 e 9 anos, que foram encontradas com ferimentos na cabeça em um buraco de lama em março de 1944. Elas foram pegas por George enquanto passeavam de bicicleta em busca de flores. Ele confessou o crime e foi condenado à morte na cadeira elétrica. Número 7. Barry Dale. Em 2 de fevereiro de 1996, a Frontier Middle School foi palco de um crime com tiros e reféns. Barry Dale, de 14 anos, atirou em 3 pessoas que estavam em uma aula de álgebra, 2 alunos e um professor. Ele estava vestido como um pistoleiro do Velho Oeste e armado com um rifle e 2 pistolas que pertenciam ao seu pai. De acordo com a investigação, Barry foi influenciado pelo videoclipe da música Jeremy, do Pearl Jam, em que um jovem problemático comete suicídio na frente de seus colegas e professores. Testemunhas disseram que ele repetia, enquanto as pessoas entravam em pânico, uma frase icônica de Stephen King. Abre aspas, isso é bem melhor do que álgebra, não é mesmo? Fecha aspas. Barry foi condenado e hoje está cumprindo prisão perpétua. Número 8. Christopher Pittman. Christopher sempre foi uma criança problemática. Aos 12 anos, ele já havia se envolvido em brigas, fugido de casa, ameaçado suicídio e estava tomando antidepressivos receitados por um médico. O pai do menino achou que poderia ser bom para ele morar com os avós, que eram muito presentes na vida dos dois, e assim foi feito. Porém, em novembro de 2001, com apenas 12 anos, ele ficou de castigo por se envolver em brigas e resolveu pegar uma escopeta que estava guardada na casa e atirar em seus avós enquanto eles dormiam. Após o crime, Christopher ateou fogo na casa, pegou as armas, o cachorro, $33 e fugiu no carro dos avós. Quando finalmente foi encontrado, inventou que havia sido sequestrado, mas quando viu que a história não colou, ele confessou que os avós receberam o que mereciam, e o júri condenou o garoto a 30 anos de prisão. Número 9. John Venables e Robert Thompson. John e Robert, ambos com 10 anos, foram os responsáveis pelo assassinato de uma criança de 2 anos de idade em fevereiro de 1993, na Inglaterra. Por um segundo deixado na porta de um açougue onde sua mãe fazia compras, o garotinho foi levado pelos dois que matavam aula por lá. Eles andaram juntos por 3 quilômetros, então os criminosos jogaram tinta azul no olho do garotinho, o espancaram e o deixaram no trilho do trem para o inevitável acontecer. O crime foi solucionado porque algumas câmeras de segurança mostram os 3 juntos e foram encontrados respingos de tinta azul na roupa dos garotos. Eles ficaram sob custódia da justiça até os 18 anos, quando foram libertados sob sentença em 2001. Esse caso foi crucial para a abertura de debates na Inglaterra sobre condenação de crianças criminosas. Número 10. Michael Hernandez.
Michael Hernandez era considerado um aluno exemplar, mas no seu aniversário de 14 anos decidiu fazer uma comemoração bem diferente. Em seu diário, o garoto listou detalhadamente os materiais que precisaria e como iria executar o plano de matar os 2 amigos e sua própria irmã. O esquema começou a se desenrolar logo cedo, quando Michael chamou 2 amigos para o banheiro da escola com a desculpa de mostrar algo. Mas apenas um deles aceitou. Jamie Rodrigo, também de 14 anos. Chegando lá, Hernandez esfaqueou Jamie, escondeu o corpo em uma das cabines e tentou apagar as evidências, mas foi flagrado por um colega de classe que correu para alertar os seguranças da escola. Por ter planejado tão meticulosamente o assassinato, Michael Hernandez foi condenado a 30 anos de prisão sem direito a condicional pelo assassinato de Jamie e um adicional de 30 anos pela tentativa do assassinato do outro amigo. E é isso, fim de lista. Qual desses casos te chocou mais? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. E a gente se vê semana que vem. Tchau!